Olá pessoal, 5 erros na escolha do tema. Sabe que escolher o tema de forma equivocada é o primeiro passo para um trabalho com pouca motivação, com pouco interesse e um trabalho, portanto, que não vai aproveitar todo o seu potencial. Primeiro erro, escolher uma temática que seja uma temática da mídia. Sabe aqueles temas do momento, aquelas coisas da moda, assim, tá? Reparem que a mídia, ela trabalha com a noção de polêmica. A mídia só fala daquilo que é polêmico, daquilo que contém informação no sentido de novidade, algo surpreendente, algo inusitado. E isso, claro, que chama a nossa atenção, né? Aliás, a mídia trabalha justamente com essa lógica de colocar em pauta aquilo que chama a atenção das pessoas, né? E o que chama a atenção das pessoas não necessariamente é a verdade, não necessariamente é aquilo que é o certo, ou aquilo que é bom, mas é aquilo que é polêmico, é aquilo que tem uma disputa, né? É aquilo que gera uma polêmica e que pode, portanto, aumentar ainda mais, né, a audiência dos assuntos e assim por diante, tá? Então, muitas vezes, a mídia acaba elegendo, colocando em pauta, né, temáticas problemáticas que podem ser assuntos, né, para um trabalho. Mas você escolher um assunto, escolher uma temática, só porque ela está na mídia, só porque ela está na polêmica do momento, tá? Essa polêmica logo acaba, certo? E quando acabar, acaba também o interesse no seu trabalho. Então, evita escolher uma temática só por ela ser um tema assim do momento, tá? Porque esse tema do momento, quando acabar esse momento, né, já não é mais um tema interessante. Então, essa é uma dica. Pode escolher um tema que está na mídia? Pode, mas não escolha por ele estar na mídia. Escolha por razões outras, né, que a gente viu em outros vídeos, né, que tem a ver, portanto, com uma coisa que te interessa, né, que te desperta uma curiosidade, que te desperta um questionamento, tá? Mas isso é a questão daí do outro vídeo, tá? Outro erro na escolha do tema, pessoal, que pode prejudicar depois a qualidade do trabalho, é escolher uma temática na sombra de uma discussão governamental, tá? Então existem temas que são muito caros assim ao governo, temas que envolvem política pública ou que envolvem precedentes do STF, do STJ, né? Então essas temáticas, elas são muito interessantes no momento que elas estão para serem decididas, né? No momento dos debates, certo? Tanto para a definição de uma política pública, existem debates prévios, né, sobre qual é a melhor forma de abordar uma certa problemática social, ou quais são as melhores estratégias para solucionar aquele problema social. E também no campo dos tribunais, né, temáticas como aborto, eutanásia, tem tantas, né, temáticas importantes. A pauta verde agora também está surgindo com força, né, no STF. As questões indígenas, a gente está vendo isso essa semana, né, que notícia triste, né, das tribos Yanomami, lá em Roraima. E então são temáticas que vão ser objeto de uma decisão pelo STF, tá? Essas temáticas são interessantes, com certeza, mas você não pode escolher elas só porque elas estão nesse momento de polêmica, nesse momento de divisão, para você dar a sua opinião, né? Porque daqui a pouco vai definir qual que é a política pública, vai ser tomada a decisão, né? Ou vai ser tomada a decisão jurídica, e aí acaba essa discussão. Então, se o teu trabalho ficar somente na sombra de uma discussão da política pública ou de uma discussão judicial, né, uma questão jurídica e tal, no momento que se toma a decisão, e se o seu trabalho está só nessa sombra, certo? Ele se perde o interesse também em seguida. Então, é interessante pensar numa temática que vá além, que trabalhe fora dessa linha de frequência, né, do governo, ou dos tribunais, né, ou do legislativo. É interessante pensar em uma problemática que coloque um passo um pouquinho mais adiante, assim, do desenho, da abordagem, né, que é feita pelos tribunais ou pelas políticas públicas, porque aí o seu trabalho ele vai ser realmente interessante e ele não vai ter um prazo de validade, certo? Porque senão, a gente já viu muitas vezes acontecer isso. Muita energia, muito investimento feito em trabalhos e de repente a questão é tomada a decisão no âmbito governamental, ninguém mais fala daquele assunto, ninguém mais se interessa sobre aquele assunto, percebem? Então, uma questão bem interessante, pensar, né, em um trabalho que não tenha um prazo de validade assim tão definido, né,
ou tão localizado dentro de uma discussão governamental. O terceiro erro, pessoal, e esse é bem comum, tá? Bem comum, principalmente no âmbito do TCC, é o erro de escolher um trabalho porque eu quero estudar mais, eu quero aprender mais sobre aquele assunto, tá? Gente, aprender mais ou estudar mais sobre aquele assunto, ou para eu entender melhor aquele assunto, né, não é um bom critério, porque no momento que a gente começar a ler as coisas e já entender o assunto, perde a motivação, perde o interesse ali. Aí fica aquela coisa assim, tenho que fazer esse trabalho para cumprir uma etapa, né, da minha formação profissional ou acadêmica. Mas se perde o interesse de dar uma contribuição para a sociedade, tá? Lembre, pessoal, que a ideia de uma pesquisa não é estudar para nós mesmos aprender, né? Estudo é uma coisa, pesquisa é você estudar para apresentar uma contribuição para os seus colegas, para a comunidade, para a sociedade em que você vive, certo? Então, a gente não pode pensar somente em nós, tipo, eu quero escolher tal tema porque eu tenho interesse e eu quero aprender mais sobre isso, né? Tudo bem, é um caminho interessante, mas você tem que pensar que a problemática, a temática central da pesquisa precisa ser uma contribuição que vocês querem fazer para a comunidade, para a sociedade, para seus colegas, para os futuros profissionais da área que você está estudando, certo? Então, pessoal, muito importante isso. Não pensem em desenvolver um trabalho para vocês, né? Aquele tipo de trabalho que uma vez concluído vai ser guardado numa gaveta e esquecido lá para sempre, né? Pensem que a pesquisa é uma pequena contribuição para uma comunidade, para o grupo social, né, em que a gente vive, tá? Então, esse aqui é um outro erro, o terceiro erro, né, que precisamos evitar na escolha de uma temática, tá? O quarto erro, pessoal, esse aqui é bem interessante, já vi acontecer muitas vezes esse, é a pessoa escolher uma temática que ela já tem um trabalho mais ou menos pronto sobre aquilo, tá? Isso, galera, é a pior forma para você bloquear totalmente a sua motivação, a sua criatividade e a sua inovação. Muitas vezes acontece a gente escolher uma temática porque a gente já tem um trabalho mais ou menos sobre aquilo, né? É comum, por exemplo, em doutorado. Algumas pessoas vão para o doutorado e vão seguir a mesma linha do mestrado, mas é uma mesma linha tão próxima, tão mesma, que chega no doutorado, a pessoa meio que fica bloqueada, ela não consegue fazer nada além daquilo que ela já tem no doutorado. E por quê? Porque o nosso cérebro, ele procura uma zona de conforto, né? Então, diante daquela pressão que vem de todos os lados, pela originalidade, por criar algo, né? Por pensar uma relação diferente, nosso cérebro pensa assim, nossa, eu vou aproveitar esse texto inteiro. Então, além de correr um risco de praticar um autoplágio, né? Existe um bloqueio muito grande. O nosso próprio cérebro, ele fica travado ali, a gente não consegue ir adiante. Por quê? Porque a gente fica preso àquele trabalho que nós já fizemos, tá? Então, é legal manter a coerência, com certeza. A gente não pode ficar atirando para todos os lados, né? Estou falando agora em termos de mestrado e doutorado. É importante manter uma trajetória, manter uma coerência, mas é importante não repetir a mesma problemática, certo? É importante pensar em dar continuidade àquela temática, mas não repetir a temática de trabalhos anteriores, tá? Agora, imagina isso na graduação. Um aluno de graduação fez um trabalho muito bom para uma disciplina que ele gosta, né, que ele tem interesse, fez um trabalho muito interessante, e aí ele resolve fazer o TCC naquela mesma área, com a mesma problemática. Cara, não vai dar certo isso, porque o trabalho do TCC ele vai ser praticamente uma cópia do trabalho, e mais do que isso, qualquer tentativa de ir um pouco além daquela questão vai travar, vai dar um bloqueio, vai dar uma falta de motivação, porque o nosso cérebro vai procurar sempre aquela zona de conforto. Então, pessoal, a dica aqui é manter a coerência com os trabalhos anteriores, para que você tenha uma certa trajetória, para que você vá construindo uma trajetória acadêmica coerente e consistente, certo? Mas não repita a mesma problemática, porque se você repetir a mesma problemática, a sua expectativa de que vai conseguir fazer algo um pouquinho mais além, ela vai ser penosa, vai ser frustrante, tá? Experiência de quem trabalha com isso há 20 anos, certo? Procure temáticas inovadoras, né? Relações inovadoras. Quem sabe você pode usar o mesmo referencial teórico para responder outras ou novas perguntas, né? Essa é uma dica que pode
ser bem interessante, assim, tá? E o quinto erro, tá? É escolher um tema porque ele é fácil ou porque ele é simples, tá? Lembrem das palavras de Edgar Morin. Não existem coisas simples, certo? Tudo é muito complexo. O que existe são simplificações de coisas que são sempre complexas. Então não existe um tema simples, o que existe é um tema batido, né? Aquele tema que todo mundo já escreveu e você vai só repetir coisas que já não interessam mais para ninguém, porque já são discussões obsoletas, tá? Então, evitem escolher um tema porque ele é fácil ou porque ele é simples, certo? Porque o tema simples ou o tema fácil nada mais é do que uma simplificação grotesca de algo que pode ser muito interessante, que pode ser reproblematizado, né? Que pode ser atualizado, que pode ser visto com um outro ponto de vista, com uma nova abordagem, uma nova pergunta para o mesmo tema, tá? Então, pessoal, o importante é vocês escolherem uma temática que tem referências bibliográficas. Isso sim é importante, tá? A gente recomenda, principalmente para o pessoal da graduação e do mestrado, do TCC e da dissertação, não escolha um tema que seja tão novo a ponto de não ter referências bibliográficas, tá? Porque é o momento em que vocês não têm que ficar criando coisas novas, né? É o momento em que vocês precisam aprender a sistematizar um conhecimento que já existe, certo? A reorganizar um conhecimento que já está publicado, que já existe. Então, é muito importante para escolher esses temas, pessoal, que vocês escolham uma temática que já tenha referências, que já tenha publicações, já tenha artigos, né? Isso vai tornar o trabalho de vocês muito mais prazeroso de ser feito, com mais motivação, com mais interesse e com mais alegria.